Paz do Senhor, minhas amadas. Então, eu acredito que não vai dar para a gente ficar mais fazendo a leitura do Novo Testamento, né? Como tá, por enquanto, de começo tá combinado, né? De Mateus a Apocalipse, nós fazemos as lives, só que as lives não tá dando. Eu chamei o técnico disse que não adianta nem aumentar, né? Aqui é 35 mega a minha net, mas não tá dando. E o meu TIM também não tá dando também. E olha que tem crédito, mas não tá dando para fazer. Aí o técnico falou que é muitas lives, é muita gente em casa, todo mundo usando e sobrecarrega e não tem jeito. Então nós vamos, eu vou gravar o vídeo e quando o vídeo chegar, vocês podem ler e ouvir, acompanhar com a Bíblia de vocês, tanto antes das 10 como se entrar um pouquinho das 10. Ou se você já estiver dormindo na hora que entrar, vocês tirar no outro dia um tempinho. Mas o bom é que vocês não deixem a de hoje para amanhã. Porque é bom você ler todos os dias a parte que é do dia. Porque se você deixar juntar muito, aí fica difícil de você pôr em dia. Tá bom? Então eu quero agradecer a todos vocês. Eu não vou falar o nome porque pode ser que eu esqueça do nome de algumas. Então, continue conosco e vamos até Apocalipse, se Deus quiser. Amém? Então, vamos orar. Pai amado de Deus Santo, nesse momento, ó Pai, nós vamos ler a Tua palavra, que o Senhor venha nos dar entendimento, abrir, meu Pai, a nossa mente e o nosso coração. Meu Deus, para que a Tua palavra venha entrar nos nossos corações, porque a Tua palavra é que nos alimenta, que nos dá força para prosseguir. Meu Pai, que o Teu Espírito Santo venha nos dar entendimento da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, eu pedi para vocês ler, né, o capítulo 5 e 6 ontem, porque ontem, né, não tinha dado também. Então, nós vamos para o capítulo 7, amém? E ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém, e vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos. Muitas vezes, e quando voltavam do mercado, se não se lavassem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos e os jarros, e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem pão com as mãos por lavar? E ele respondendo disse-lhe: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem validais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ou o pai ou a mãe, morrerá de morte. Porém, vós dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que podereis aproveitar de mim é Cobã, isto é, oferta ao Senhor. Nada mais lhes deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes. E muitas coisas fazeis semelhante a estas. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouve-me vós todos e compreendeis. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça.
Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogaram acerca desta parábola. E ele disse-lhes: Assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando pura todas as comidas. E dizia: O que sai do homem, isso contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Versículo 24, ainda do capítulo 7. E levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Porque uma mulher, cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, Sirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsassem de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: Deixai primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: Por esta palavra, vai, o demônio já saiu de tua filha. E indo ela para a sua casa, achou a filha deitada sobre a cama e que o demônio já tinha saído. E ele, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia pelos confins de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. E tirando-o à parte de entre a multidão, meteu-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se abriram os seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissesse, mas quanto mais lhe proibia, tanto mais o divulgavam. E admirando-se sobremaneira, dizia: Tudo faz bem. Faz ouvir os surdos e falar os mudos. Capítulo 8. Naqueles dias, havendo muito grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão da multidão, porque há 3 dias que estão comigo e não têm que comer. E se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: De onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: Quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os e deu aos seus discípulos para que o pusessem diante deles, e puseram-no diante da multidão. Tinham também uns poucos de peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também lhes pusessem diante. E comeram e saciaram-se, e dos pedaços que sobrejaram, levantaram 7 alcofas. E os que comeram eram quase 4.000, e despediu-os. E entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para as partes de Dalmanatu. E saíram os fariseus
e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para a outra banda, e eles se esqueceram de levar pão. E no barco não tinha consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo: Olhai, guardai-vos dos fermentos dos fariseus e dos fermentos de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: É porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isto, disse-lhes: Para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouves, e não vos lembrais? Quando partiu os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhe: 12. E quando partiu os 7 entre os 4.000, quantas alcofas cheias de pedaços levantastes? E eles disseram-lhe: 7. E ele lhes disse: Como não entendeis ainda? E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocassem. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvore que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distantemente a todos. E mandou para sua casa, dizendo: Não entreis na aldeia. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros Elias, mas outros um dos profetas. E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. E admoestou-os para que a ninguém dissessem aquilo dele. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e fosse rejeitado pelos anciões e príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente estas palavras. E Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreendeis as coisas que são de Deus, mas as que são do homem. E chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na sua glória e na glória de seu Pai com os santos anjos. Dizia-lhes também: Em verdade vos digo
que dos quais aqui estão, alguns há que não provarão a morte, sem que vejam chegar o reino de Deus com poder. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou sós, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E os seus vestidos tornaram-se resplandecentes, em extremos brancos como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra os poderia branquear. E apareceu-lhes Elias com Moisés, e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui, e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouve. E tendo olhado em roda, ninguém mais viram, senão só Jesus com eles. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinha visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. E eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros que seria aquilo ressuscitar dos mortos. Interrogaram-nos, dizendo: Por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E respondendo ele, disse-lhes: Em verdade, Elias irá primeiro, e todas as coisas restaurará, e como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele, os saudaram. E perguntou aos escribas, que é que discutes com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-no, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se e espumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: Desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte:
porque eu não porque eu não podemos nós expulsar. E disse-lhe: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. E tendo partido dali, caminharam pela Galileia e não queria que alguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e morto ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam estas palavras e receavam interrogá-lo. E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhes: que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. E lançando mão de um menino, pô-lo no meio deles e tomando-o nos seus braços, disse-lhes: qualquer que receber um destes meninos, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe, não a mim, mas ao que me enviou. E João lhe respondeu, dizendo: mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós, é por nós. Porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois meus discípulos, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma morde altáfona e que fosse lançado no mar. E se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno. Ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que, tendo 2 pés, seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que, tendo 2 olhos, seres lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insulto, com que o adubareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Amém? Vamos parar aqui no capítulo 9 e no próximo vídeo nós vamos para o capítulo 10. Amém? Deus abençoe a vida de vocês e continue com a gente, continue nos vídeos e continue lendo a palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe a vida de todos vocês. Pai amado e Deus santo, obrigada, meu Deus, por essa leitura. Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu nome por tudo que o Senhor tem feito sobre nossas vidas. Te agradecemos pela tua palavra que nos alimenta, que nos fala de milagre. E onde o Senhor chega, ó Pai, há milagre. E neste momento nós queremos clamar a ti, ó Pai. Entra, ó Pai, no meio das famílias, entra, ó Pai, no meio dos hospitais, entra, meu Pai,
onde pessoas estão sofrendo, ó Pai, que essas pessoas venham tocar em Ti, ó Pai, assim como todos que tocavam na orla do Teu vestido e era curado. Pai, nós clamamos a Ti, nos guarde, Senhor, com o Teu sangue, guarde a nossa casa, a nossa família, Senhor. Continua, meu Pai, nos dando o Teu Espírito sem medida, ó Pai, para ler a Tua palavra e para viver, ó Pai, a Tua palavra no nosso dia a dia. É o que nós te pedimos, Senhor. Nos cobre com o Teu sangue, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.